Lindíssima, leu tudo. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim responder a tag Lindíssima, leu tudo, criada pelo Geek Freak. Vou deixar o link do vídeo dele aqui no box de informações e também vou deixar as perguntinhas da tag e o link de todos os livros que eu mencionar aqui. Então dá uma olhadinha no box de informações que possa ser que as respostas para suas perguntas estejam por lá. Vocês me indicaram responder essa tag lá no Instagram quando eu pedi dicas de tags. E eu gostei muito, vocês me mandaram várias tags legais, então eu fiquei empolgada. E aproveita pra me mandar outras dicas de tags que vocês querem ver aqui no canal, porque quem sabe eu não respondo da próxima vez. Também me segue lá no Instagram, porque tudo que eu publico por lá é muita coisa interessante do que acontece aqui no canal. Então vocês também, né, podem ter um contato mais próximo, mais aconchegante, mais direto comigo mesma. Vai lá me seguir, vai! Mas chega de enrolação e vamos lá responder essa tag. São 10 perguntinhas, tô com elas aqui no celular. E a primeira é: um livro que te segurou até que você, lindíssima, leu tudo. E eu vou mencionar aqui uma leitura recente que foi Despedaçados, da Lilian Lemos. Na verdade, recentemente muito livro me segurou, mas quando eu li a pergunta, foi um dos primeiros livros que me veio na cabeça. E ele é um romance, a gente tem um casal protagonista que tá vivendo um recomeço. Ele porque passou por uma situação difícil com a esposa e ela porque tá vindo de um relacionamento de muito tempo, que foi um relacionamento abusivo. Então ela acaba mudando-se de país, ela é americana, na verdade ela é estadunidense, e que não deixa de ser americana também, né, porque todos que estão na América são americanos, mas enfim. Ela é estadunidense e vai morar na Inglaterra, mais precisamente em Londres, e lá ela vai conhecer um lord britânico, que não é lord, mas a maioria dos britânicos são lords, né, porque a gente visualiza isso na mente da gente. E aí eles dois vão acabar se envolvendo. Ela trabalha numa livraria, ele é professor universitário, então assim, foi um livro que eu fiquei muito curiosa pra conhecer a história do casal protagonista, pra entender eles, pra descobrir os problemas que acarretaram, né, a situação em que eles se encontravam. Então eu fiquei muito presa na trama, a narrativa da autora é muito boa e eu tô bem ansiosa pra ler outros livros dela, porque esse primeiro eu já gostei bastante. A segunda pergunta é: uma série de livros que você, lindíssima, leu tudo. E uma série de livros recentemente que eu li de uma vez foi a série das Irmãs Shakespeare. Gente, tem até vídeo aqui no canal falando sobre essa série. Eu já tinha lido o primeiro assim que ele foi publicado e eu tinha amado. E daí, quando surgiu a oportunidade de fazer um trabalho relacionado à série, eu até reli o primeiro. Então, eu li os 4 livros na sequência e foi muito show. Eu fiz a leitura dos 4 livros em, sei lá, 3 dias, sabe? Muito rápido. Eu gostei muito de como cada livro conversava entre si, mas ao mesmo tempo era diferente, porque trazia protagonistas diferentes. São 4 irmãs que estavam em fases diferentes da vida, vivenciando, né, um relacionamento. E eu gostei muito da forma como a autora criou toda a história. Então foi uma série que eu li toda de uma vez, e eu amo ler séries em sequência, e que eu terminei assim falando, ai, lindíssima, sabe? Eu gostei muito da série mesmo, eu indico demais pra quem curte romance, eu tenho certeza que vocês vão amar. Minha próxima pergunta é: um final de livro que, lindíssimo, falou tudo. E daí eu escolhi o final de A Única Memória de Flora Banks. Foi uma leitura recente e, gente, ele é um YA, né, um jovem adulto. É um livro que a gente vai conhecer a história de uma protagonista que ela tem um problema de memória, então ela não retém memórias recentes e ela acaba se retendo uma memória recente e ela decide ir atrás dessa memória que está relacionada a um garoto que acabou de se mudar. Então ela viaja atrás desse cara e durante essa viagem a gente vai acompanhando ela. E assim, eu já tava esperando algumas situações que fossem acontecer no livro, sabe? Mas o final foi muito bonito. Eu gostei muito da forma como a autora chegou até ele, de como ela criou ali situações no decorrer da trama pra esse final acontecer. E eu acho que o final é exatamente o que a protagonista precisa, sabe? Então foi meio que um brinde feliz, porque eu tava vivenciando a história dela e eu tava torcendo muito por ela, e quando chegou no final que aconteceu o que aconteceu, foi tipo, ai, tô muito contente, sabe? Então eu indico muito a leitura desse livro e o final ele fez muito jus a toda a história. 4. Um final ou uma continuação que, lindíssima, estragou tudo. E daí eu vou falar de Espada de Vidro, da Victoria Aveyard.
Eu li A Rainha Vermelha e eu amei, 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 gente. Eu babei o ovo deste livro, eu amei demais. E daí eu li Coroa Cruel e eu gostei muito. E daí eu li Espada de Vidro. E eu gostei muito de Espada de Vidro. Mas eu acho que ali a autora, ela foi tomando um caminho que já não conversava muito. Eu não senti que conversava muito com as atitudes do primeiro livro, sabe? Eu me senti esquisita lendo. Eu li há muito tempo, mas eu abandonei a série ali, porque eu fiquei, será que vale a pena seguir a partir disso aqui? E é interessante que é uma série que eu tenho muita vontade de terminar, né? Depois veio A Prisão do Rei, Tempestade de Guerra, mas travei em Espada de Vidro. Então eu acho que Espada de Vidro foi um livro que meio que estragou a série pra mim, e eu senti isso também pra muitas pessoas falaram isso, mas ainda assim é uma série que eu tenho muito carinho por conta do primeiro volume e que em algum momento da minha vida talvez eu termine, mas não é uma coisa que eu tenho como, né, meta a curto prazo, na verdade. 5. Um personagem que abre a boca aí, lindíssimo, falou tudo. E, gente, aqui eu fiquei, meu Deus do céu, martelando, 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 e eu vou cair num clichê de um personagem que eu amo muito, que é o Edward Cullen. Mas por que eu vou falar do Edward? Eu acho que ele é um personagem que cresce muito ao longo da trama. Quando a gente conhece ele em Crepúsculo, ele é meio austero, ele é um personagem, assim, muito... Ai, eu esqueci a palavra, mas ele é uma pessoa que só foca em si mesmo, que é o dono da razão, que é o dono da verdade. Eu acho que ele vai crescendo isso ao longo da série toda, sabe? E eu gosto muito como ele vai tomando algumas atitudes, mas logo depois ele percebe que algumas atitudes que ele tomou não eram tão positivas e ele volta atrás. Então, eu acho que sempre que a gente pra ouvir o que ele tá falando e pra entender as questões que ele tá declamando ali em suas narrativas, que são, meu Deus, palestras, ele sempre tem algo engrandecedor pra falar, sabe? Eu acho que ele é um personagem que engrandece a gente, que observa as atitudes que toma, que às vezes faz merda, mas depois volta atrás. Então ele é lindíssimo, falou tudo. 6. Um livro que é imenso, extenso, denso, mas você, lindíssimo, leu tudo. E eu escolhi O Marido Ideal pra essa resposta. É um livro bem grande, ele tem 700 e poucas páginas. Eu acho até que a autora deveria ter dividido ali em 2 partes. E por conta de ser um livro tão denso, os personagens vão passando por vários percalços ao longo da trama, e algumas vezes esses percalços meio que dão uma repetida, sabe? Porque eu acho que deveria ter sido separado. Mas eu entendo que é pro amadurecimento do casal protagonista e do relacionamento que eles estão vivendo ali naquele ponto. Então, foi um livro longo, que eu li relativamente rápido, eu li, sei lá, em 2 dias, mas eu acho que poderia ter sido dividido no meio, porém eu lindíssima, li tudo, porque, né, não ia deixar pra menos, meus anjos. 7. Um livro com uma mensagem importante, que lindíssima, falou tudo. E daí eu vou falar de O Ódio que Você Semeia, por motivos óbvios, né? Ele vai falar sobre racismo e, além disso, ele aborda tendo uns protagonistas mais jovens, que eu acho que é exatamente o ponto em que a gente deve começar a falar sobre esse assunto e engrandecer esse assunto, empoderar as pessoas. Então, eu acho que O Ódio que Você Semeia traz uma discussão muito importante com um público-alvo muito necessário. E, né, não preciso falar mais nada além disso, gente. É maravilhoso e eu indico muito a leitura. 8. Um autor que todo livro é lindíssimo, falou tudo. E pra esse eu tenho 2 autoras. A primeira autora eu só li um livro dela, mas eu acredito que em todos os livros dela ela é lindíssima, falou tudo, que é a Octavia E. Butler, porque eu li um livro que foi Kindred e a forma como... Eu estou digerindo Kindred pra fazer a resenha, eu sei que vocês estão aguardando, calma, gente, mas esse livro eu preciso pensar. A forma como ela falou sobre racismo, a ideia de construção da trama trazendo uma ficção científica, eu acho que ela foi muito inteligente, muito perspicaz, a forma como ela chega no problema, assim, é muito direta, a gente consegue sentir na pele, a personagem consegue sentir na pele, então ela traz uma discussão passado e presente dentro de uma mesma narrativa e conversa muito com a gente, sabe? Então, eu acho que tudo o que eu for ler da Octavia vai ser falando lindíssima, falou tudo, palmas. Palmas pra essa mulher, porque ela é perfeita. E uma autora contemporânea que eu acho que conversa com isso também é a Raíza Varela. De todos os livros que eu li da Raíza Varela, apesar dela sempre trazer romances clichês com pitadas mais sensuais, ela sempre trouxe questionamentos interessantes, debates legais, conversas
bacanas, sabe? Foram sempre livros que me fizeram questionar situações e me colocar no lugar dos personagens e vivenciar outras experiências. Então eu acho que ela também é uma personagem que sempre que eu leio alguma coisa nova eu falo, lindíssima, falou tudo, ó, arrasou nisso aqui, Sam. Bom. 9. Um universo que lindíssimo, encantou tudo. Eu não sou a pessoa mais leitora de fantasia, né, pra falar de um universo específico, mas uma fantasia que eu li bem recentemente e que eu gostei muito do universo que criou foi de A Esposa do Rei, da Mirio Okuno. Ela apresenta pra gente uma protagonista que vive, né, na nossa realidade aqui, que depois de um acidente de avião entra num buraco de minhoca e vai para um mundo diferente. E eu gostei muito da criação do mundo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu conseguia conectar esse mundo com situações cotidianas, com coisas que eu vejo no meu dia a dia, também era muito distante em alguns aspectos, sabe? Algumas coisas que ela criou ficava na minha mente tentando entender e criar, e eu sempre via um mundo diferente, um universo diferente do universo que a gente vive. Então eu achei isso muito bacana e eu gostei muito também da mitologia que ela fez, da forma como ela criou. Eu acho que ela fez muito bem, que casou demais. E a 10ª é: quantos livros você já, lindíssima, leu tudo esse ano? Estamos no meio do ano e eu li 42 livros até agora, segundo a minha meta do Scooby. Pode ser que eu tenha esquecido de anotar alguma coisa, porque eu sempre esqueço, mas eu acho que estamos ali no parâmetro mais ou menos entre isso, entre 42 e 45 livros lidos. E eu acho que tá indo muito bem, né, pra quantidade de coisas que aconteceram este ano na minha vida, até que eu tô lendo bastante. Mas me conta aqui quantos livros você já leu esse ano até agora. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E essa foi a tag lindíssima, leu tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!